por que eu voto por árbitro nosso aqui? Nesse cenário que a gente está vendo. Porque se a gente agora trouxer árbitro de fora, a gente vai estar cedendo as tentativas de condicionamento do dirigente que quer uma desculpa para se perder o campeonato, ter uma noção, isso vale para Grêmio, ter uma desculpa, isso vale para Grêmio e para Inter. Então assim, tu tem o Daronco. O Daronco ele é chamado em Minas para apitar. Por que ele é chamado em Minas para apitar? Porque ele é bom. Não, imagina, porque os mineiros reclamam dos mineiros. Pois é, mas ele foi para lá, certo? Cita um árbitro mineiro melhor que o Daronco. Por que a gente não tem... Cita um árbitro mineiro melhor que o Daronco. Jory, os mineiros, o que leva os mineiros a pegarem o Daronco não é porque o Daronco é bom, porque eles não querem árbitro. Não, cita eles não árbitro querem... mineiro melhor Jory, que o Daronco. esse não é o meu papel, citar um árbitro melhor que o Daronco. Qual é o mineiro FIFA? Mas é que a gente tem FIFA. O nosso problema... Não sei, tu entende mais arbitragem de Gomes, tu vai saber dizer mais que eu. É um problema... É igual pedir pra você citar o lateral esquerdo do São Lourenço, mas a questão é o nível da arbitragem do gauchão que é ruim. Mas o problema é o escudo FIFA. A gente tá fugindo. Tu tem escudo FIFA em dois árbitros. O Daronco foi afastado pela Comebol no passado. Tu concorda comigo, certo? Tu tem dois árbitros com escudo FIFA. Só que o Daronco ontem, a 2 metros do lance, não viu que a falta do jogador do lance do Pelotas e a Avenida foi dentro da área, deu fora. Mas ele tem o escudo FIFA. Mas não interessa, tem escudo Como FIFA, que não interessa? Tá ele tem um selo, ele, o Rafael Klein e o Daniel Bin, certo? Vai aparecer o lance na TV que tá atrás do Léo agora. Mas o árbitro vai errar e acertar. O árbitro que tu trouxer pra cá, ele também tá... Mas claro que vai. Mas não tem sentido tu ter um escudo FIFA, que em tese é um escudo de um cara que tá trabalhando bem, e aí quando tem o jogo tu não coloca, tu traz o outro que em tese é pior. Não faz sentido. 2 metros do lance ele não viu que foi dentro da área. A gente tá fazendo leituras diferentes. O CCD defende o árbitro de fora por uma questão psicológica. O cara que vier, ele não vai ter a pressão que os árbitros daqui têm. O Munari está defendendo o árbitro de fora pelo aspecto técnico. No entendimento do Munari, os árbitros aqui são fracos. Tem uma parte que me diz que olha, o árbitro de fora para acabar com essa chatice, essa choradeira dos clubes aqui. Mas eu acho um retrocesso. Mas aí vem o árbitro de fora. Vem o árbitro de fora, ele erra para um lado. Óbvio. No outro jogo é árbitro de fora, mas esse já não pode ser. Isso aí, a gente perdeu essa disputa aí, a arbitragem perdeu. O meu ponto para trazer árbitro de fora, é também a pressão, porque o cara que vai apitar esse jogo, o Rafael Klein tá fora, né, Jory? Mas a pressão é barata, a pressão é barata, ela é rasa. Não, mas não é só a pressão, é que o campeonato, a arbitragem do campeonato é ruim. E para mim, a arbitragem do campeonato é ruim muito mais por culpa do Voaden, da comissão de arbitragem, do que dos árbitros. Tá bem, tem um Quando a ponto comissão de arbitragem definiu no começo do campeonato que ia ter interferência alta do VAR, ela cometeu um equívoco. Porque o VAR não é para ter interferência alta, o VAR é para interferir quando precisa, certo, Jory? Certo. E aí, quando o VAR definiu no começo do campeonato que o VAR ia ter interferir bastante, chegou até a usar o argumento de que o VAR tinha sido caro, né? Não foi sobre isso. O que ele disse foi o seguinte... Que era o investimento da federação. Ele falou assim, ele até falou sobre isso, mas esse não foi o argumento para interferir mais. Porque foi caro, tem que interferir mais. O argumento dele foi o seguinte: nós temos uma ferramenta à disposição, por que não usá-la? Por que gerar a situação o questionamento aquele de que tem um lance que todo mundo acha que o VAR deveria ter interferido, e aí fica aquela pergunta: por que tem o VAR se é para não usar? Exato. Porque as pessoas entendem que o VAR só é usado quando ele interfere. Só que, na verdade, o mundo do futebol não está pronto ainda para todos os processos do VAR e para entender que o VAR trabalha e atua quando ele interfere e quando ele não interfere. Exato. Quando ele não interfere, ele também está trabalhando. Se ele está decidindo por não interferir, também é uma utilização, não é uma omissão necessariamente. Então tu concorda comigo que a origem já tem um erro, de determinar o exagero? Eu não colocaria como um erro, porque eu entendo a intenção do Voaden e eu conheço como funcionam os processos aqui. E eu acho que dá mais polêmica quando o VAR não interfere do que quando ele interfere demais. Mas eu não só para concluir, Mas eu entendo que não dá também para trazer a régua de interferência muito para baixo, porque senão acontece o seguinte: quando o VAR interfere em uma situação que não deveria ter interferência, que claramente é demasiada, abre-se margem para questionar qualquer situação para interferência. Exatamente. E aí para mim é perigoso. E aí foi o erro para mim, e isso ajudou a tumultuar. Quando o árbitro chama naquele lance do pênalti do Alan Patrick, Inter e Avenida, que não tem absolutamente nada, no Inter e Brasil de Pelotas, os dois lances, um para cada lado, então não é para beneficiar ninguém, ele chama pros dois, nas duas áreas, dois lances que a gente olha e diz: meu Deus do céu, isso aqui não é pênalti, ele tá ajudando a tumultuar o ambiente, porque ele tá trazendo polêmica, mesmo que a decisão final seja correta, ele tá trazendo polêmica. E esse critério, ele é impossível, isso eu dizia desde o início, é impossível tu manter esse critério de interferência alta na hora que tu for decidir o campeonato. O lance do João Lucas é um exemplo de interferência indevida. Exato. Mas tu imagina e um erro. E eu duvido que eles fizessem isso num Grenal.
Porque aí na hora de definir o Grenal, na hora da semifinal, ia mudar, ia ter que mudar o critério. E mudou. A grande discussão é o campeonato que deveria... Não, o campeonato que deveria ter interferência alta não teve num pênalti escandaloso. Não, olha só. Uma coisa é um erro, outra coisa é mudar o critério. Eu te garanto que não mudou, porque o Voaden... Mas não foi seguido. Não foi seguido, é outra coisa. Então não mudou, não foi seguido. Porque não foi seguido. Por que em alguns jogos... O Voaden gostaria que tivesse interferência naquele lance. Ele acha que o Voaden acha que foi erro não interferir. Mas por que ele falou isso pros árbitros? Tá, mas se a orientação é pra ser interferência alta, vamos lá, temos uma orientação aqui pra seguir. E aí foi dada a orientação. A interferência foi alta. Por exemplo, o lance do gol anulado é uma interferência. Sim. Né? Por que naquele jogo, um lance de pênalti não teve interferência? Por erro de avaliação. Por erro do árbitro. Mas sim, tem uma outra pergunta, a orientação é pra mesmo na dúvida chamar. Mas é por erro de avaliação. Por que em alguns jogos... Mas é um erro muito grande, gente. É grande. Por que em alguns... Vamos lá. Por que em alguns jogos teve interferência em muitos lances no começo do campeonato e agora se vê menos interferência? Inclusive teve um jogo de sábado contra o Caxias, foi 1 minuto de acréscimo. Porque o jogo rolou e não teve chamada. Mas eu acho... Não. Por que mudou esse critério? Por que lá atrás se intervinha bastante e agora se intervém menos? O Jorge já vai responder essa. Potter, árbitro de fora é uma boa? É difícil, né? Eu tenho certeza que não foi pênalti no Monsalve. Não foi. Porque é tão abismante, assim, é tão inacreditável. É tão, assim, absurdamente inacreditável que esses caras têm uma câmera... A câmera sueca do Júnior Baiano. Que a gente não tem, porque é absolutamente inacreditável que aquele pênalti não tenha sido marcado. Então foi pênalti. Eles têm alguma visão que o Monsalve dá um cotovelaço na cara do cara, né? Antes de qualquer outra coisa. Então pra mim foi pênalti. A minha opinião sobre aquele lance foi pênalti, porque é tão escandaloso que foi pênalti que os caras olharam na TV. Quantas câmeras são? O Jorge tem essa explicação, né, Jorge? Eu tava falando fora do ar aí que eu espero que apareça uma câmera sueca que nem teve em Brasil e Noruega na Copa de 98, que o Júnior Baiano foi expulso e ninguém viu. A transmissão da FIFA não viu. E aí tinha um sueco atrás do gol com uma câmera e ele pegou a falta do Júnior Baiano, jogador da Noruega. E aí o mundo entendeu por que ele tinha sido expulso. Eu tenho esperança de que se tenha uma câmera que mostre... Zidane também, né? Lembra? Que não foi pênalti. Mas essa é mais emblemática. Assim, dava pra ver que foi pênalti aqui do Olímpico. Se o cara tivesse errado o estádio e sentasse ali no Olímpico, ele ia ver que foi pênalti. O Jorge tem informação. A gente fica de janeiro a março reclamando dos árbitros do Rio Grande do Sul, certo? É isso, né? Os capixabas aí começa em abril. Começa em abril o Campeonato Brasileiro. A gente fica em março esse de ano. abril, né, até dezembro reclamando dos árbitros. Exatamente. No meio do caminho tem os árbitros, filho da mãe, da Comebol. O que acontece? Então, agora vou dar um pouco de ciência, né, com toda a minha petulância. Por que isso acontece? Porque na América do Sul inteira a arbitragem é amadora. Os caras param, se aquecem, alongam, entra, tem 50 mil pessoas no estádio. E antes de ontem do jogo deles, um tava numa padaria, o outro tava numa academia de educação física, o outro tava vendendo carro, o outro lá era delegado de polícia, o outro é escrivão de não sei o quê, o outro é advogado. É absolutamente inacreditável que a América do Sul, um continente que tem 5 mais 3 mais 2 Copas do Mundo, que tem campeões do mundo, que tem clubes com milhões de torcedores, tenham ainda, depois de 125 anos de futebol, 100 anos de futebol profissional, amadores comandando a coisa principal. Eles erram porque eles não treinam. Eles erram porque eles não estão todo dia pensando na profissão deles. Eles erram porque eles não fazem como a gente, que está todo dia lutando, e a gente mesmo assim erra. Todo mundo que faz a sua profissão todo dia erra. Imagina os caras que fazem só quarta e domingo a profissão. O amadorismo faz com que a gente reclame de arbitragem. Quer ver um outro lance favorecendo o Grêmio? Eu torço pro clube, Diogo, que teve 2 brasileiros roubados. O Brasil de 2005 foi comprado. Teve jogo a mais. Jogo a mais. O Corinthians jogou um jogo a mais no pontos corridos. Jogo a mais ele teve. O presidente do Corinthians falou, foi roubado. O Inter, depois da pandemia, foi roubado no Maracanã e no Beira-Rio. O Ramiro pegou a bola com a mão, deu de Natal pras crianças e não marcaram o pênalti. Escandaloso. É escandaloso. Então tá, dito isso, nós vamos continuar reclamando. O Grêmio com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto levanta a mão, dá uma manchete na área do Corinthians. O cara para e olha o lance e fala que não foi pênalti. Sabe por quê? Porque ele é ruim. E sabe por que ele é ruim? Porque ele não treina. Ele não tem nenhuma oportunidade. É como se fosse o... Nós recebemos um timeline na Rádio Gaúcha há 50 anos, atores e atrizes. E eles falam que os ensaios começaram 5, 6 meses antes da apresentação.
A Arlete Salles ensaiou 6 meses antes. Os árbitros na América do Sul não ensaiam, não treinam. Sabe por que não há profissionalização da arbitragem? Porque o universo do futebol, na verdade, ele não quer uma melhoria do Os clubes não querem melhorar. O que ele quer? Ele quer o seguinte, ele quer continuar reclamando, todos os dirigentes, sem nenhuma exceção, porque tu tem uma desculpa, pior, arbitragem e tal, aí o time perde e tal, tu vai lá, se conecta ao torcedor, o torcedor abraça e tu não tem. Porque é só no final do ano, no Congresso Técnico, tu decidir sobre profissionalização da arbitragem. Eu tinha 2 perguntas pro Jory, quero fazer. O Jory, por que o VAR não chamou? Tem 2 perguntas, tá? O que se disse na sala do VAR e o que o Voaden achou do que se disse na sala do VAR? Perfeito. Eu fui atrás dessa informação, porque a grande questão que fica do jogo de sábado é porque o VAR não interferiu justamente num contexto de campeonato que tem tido bastante interferência e até lances menos graves do que esse com interferência do VAR. Então é uma pergunta que fica latente do sábado e que, de certa forma, o gol anulado do Grêmio aumenta esse questionamento. Porque no mesmo jogo houve um critério diferente em situações que são diferentes, mas que de alguma forma teriam um critério de interferência parecido. E a informação que eu obtive a partir daquilo que aconteceu no campo, daquilo que aconteceu na cabine do VAR, foi a seguinte: primeiro, o árbitro Jonathan Pinheiro entendeu que o Monsalve toma a frente do adversário e que o Abner toca na bola. Do ângulo que ele estava, que é o bico da grande área, pelo lado direito, com 5 jogadores encobrindo a visão entre ele e a infração, e com o primeiro plano da jogada, na visão dele, sendo o defensor do Juventude, ele vê a bola mudando de trajetória e entende que o lance foi limpo, que o lance foi na bola. O Bandeira, que está de frente para a jogada, vê a bola mudando de trajetória a partir do toque do Abner, e ele não vê o chute na perna, que está atrás do Monsalve. A visão do Bandeira é de respaldar aquilo que o árbitro viu por um ângulo, por outro ângulo. E o VAR, quando vai tomar a decisão, eu estou trazendo esses elementos do árbitro e do Bandeira, porque tudo que é conversado no campo, o VAR está levando em consideração. O árbitro narra as decisões dele para justificar porque ele está tomando as decisões, até para o VAR. Se ele tem alguma margem, se ele tem alguma lacuna do árbitro, de repente não tendo visto alguma coisa, ele dizer: olha, se tu não viu, tu tem que vir aqui ver, porque aconteceu o árbitro de tal campo coisa. Disse? E o árbitro de campo, ele disse que seguiu o jogo porque ele viu o jogador do Juventude tocando na bola. Isso ele disse na comunicação Isso ele falou pro VAR no comunicador, porque quando ele não marca o pênalti, ele diz: olha, pra mim nada, o Monsalve toma a frente e o jogador do Juventude toca na bola, segue o jogo. E o Bandeira concordou. Só bola, segue o jogo. E o jogo segue. O que aconteceu na cabine do VAR? O árbitro de vídeo, que era o Douglas Silva, ele avalia a imagem, ele avalia as imagens que a gente tem à disposição na transmissão, e ele avaliou 2 ângulos que não foram colocados na transmissão. A microcâmera que fica dentro do gol, e até na microcâmera é uma imagem que não é tão boa porque a trave encobre um pedaço da jogada, porque a microcâmera estava colocada no lado oposto que normalmente é colocado. E tem uma câmera invertida, que eu vou tentar explicar o ângulo dessa câmera invertida dizendo que ela é mais ou menos a visão que o goleiro do Juventude tinha, que é o contrário do que a gente está vendo, o contrário da perspectiva que a gente está vendo. Nessas câmeras... quebra o eixo que se diz. É o lado oposto, linha de fundo. Quebra o eixo. Quem olha vai achar que os times estão andando pro lado virado. Nessa câmera, o Monsalve contra o Velasco no cara. Nessas imagens que o VAR analisou... Não dá pra ver, ele deve ter visto nessas imagens que o VAR analisou, com base na descrição do campo, com base naquilo que foi avaliado no campo, o VAR observa, primeiro, o Monsalve entrando na jogada e dobrando o joelho. E para a visão... E aqui eu vou só reforçar uma coisa, tá? Eu não estou trazendo a minha opinião. Sim. Eu estou trazendo informações sobre o que aconteceu na cabine do VAR. Sim, tu já disse que foi pênalti. Para mim é pênalti, tá? Então, assim, o VAR entende que o Monsalve entra na jogada, entra na disputa, toma a frente, dobrando, arrastando a perna, dobrando o joelho. E a partir disso, ele vai olhar o ponto de contato. E no frame a frame, o bico da chuteira do Abner toca na bola um frame antes do contato com o Monsalve. Então, somando o fato do Monsalve entrar caindo na jogada com o primeiro ponto de contato do pé com a bola, ele ignora o contato que vem depois, pelo contexto daquela interpretação do campo e por aquilo que ele está vendo na imagem e que para ele, naquele momento, está reforçando a decisão do campo.
Tá reforçando aquilo que o campo disse pra ele. Então essa foi Mas isso não é um medida. erro. Isso não é. Porque isso se o zagueiro chuta a bola e depois chutou o atacante, é Tu pênalti. tá dando uma informação, né? Isso é uma informação. Então eu quero fazer aqui. Só pra ver a opinião do Jorge pra ver se eu tô certo. Não é um erro igual, Não, porque se eu chutar, eu sou o zagueiro, eu chuto a bola e depois a perna do atacante, é Perfeito. pênalti. E aí, Não, e aí tem, então e aí, errado mas igual. aí tem um erro de avaliação. Mas eu não Só pra queria trazer o que o eu não Voaden... queria a tua O opinião Voaden sobre acha que isso. eu vi erro, né? Não, é que eu não queria a tua opinião sobre isso, muito menos a opinião do Voaden. Eu queria dizer o seguinte: essa avaliação aí, que é a leitura, que é o fato, né? Aham. Que é o que eles viram, Aham. ela tá errada. Ela tá errada. Perfeito. Ela tá errada, mas ela O tá Voaden errada. acha isso também. Não, ela tá errada na origem, porque a perna dele, perto do joelho, toca no jogador antes de tocar na bola e ela não é em frame. Pra tocar na bola, E outra pra chegar coisa na bola é, tem que bater no não se jogador. tem né? razão. O pé dele, realmente, o pé dele toca na bola e não toca na perna. O pé. Só que o pé, antes do pé, tem a perna. Não, isso e tá ela claro. toca. Não, e Não, César, mas é e que não ele, tá e ele claro. com o Monsalvo, ele Foi conquista um espaço e Ele ganha o a frente jeito da que ele jogada. conquista o espaço não interessa. Claro. Não interessa o jeito que ele conquista o espaço. Ele Não, conquista o quando- espaço. No momento que ele quero dizer conquista o que espaço, quando- a precaução tem que ser do zagueiro. Exatamente. Quando O a pênalti acontece ali. informação é essa, quando a gente analisa, eu dou minha opinião, mesmo que a minha opinião seja muito diminuída, por eu ser gremista, quando eu dou minha opinião, eu tô dando a minha opinião, Claro. tá? E ela é pequena, mas não tem problema nenhum. Agora, quando o fato é lido diferente, não que eu esteja, em razão de ser gremista, que os meus olhos estejam apagados. A perna bate antes. E aí eu não aceito, entendeu? Porque aí eu olho e dá vontade de ir embora. Porque eu olho aquilo ali e digo assim, cara, o cara que disse isso, ele mentiu. Ele mentiu, velho. Não, CCD, olha só, deixa eu só fazer um ponto aqui, tá? Eu não tô... Tu tá trazendo a tua opinião, a tua avaliação sobre o que aconteceu. Aquela câmera, Jorge, a gente tá, vou câmera? pedir pra galera da live deixar esse lance esse aí. lance rodando. É mais legal que as nossas carinhas aqui, né? Ó. E é bom que agora tem a câmera, Presta tem o essa lance e a câmera aí. cara do Presta atenção CCD. na perna. Não, essa daí... Ó. Olha Ele a perna. conquistou o espaço e o cara Pelo chutou a amor perna. de Deus, cara. Não tem como. O cara olhou essa imagem do Grêmio, né? Essa é a imagem do Grêmio. Essa Não é a é, imagem não do é a Grêmio, mesma, Grêmio não é a TV. mesma imagem. Mas assim, ó, o CCD tá colocando um ponto que é a visão dele. O que eu tô trazendo é o seguinte: o VAR olhou uma câmera invertida e no frame a frame o bico da chuteira toca na bola antes do contato do Abner com o Monsalvo. E se toca na bola? Aí a pergunta Isso, que o Munari fez. aí é Se- uma se outra toca discussão. na bola antes. Eu toco na bola, tô disputando a bola com o Munari. Eu dou um frame na bola antes do Munari. Mas eu junto o Munari. Eu dou uma madeirada, Pênalti. usando Não, é que é um Aí erro. tá- a expressão do zagueiro do Brasil, eu dou uma madeirada. no Munari. Aí tá o erro de interpretação, Pois o erro é, de o avaliação. Esse é o erro de avaliação. E o erro de avaliação ele acontece por uma sucessão de fatores. Pela visão do campo, pela descrição do campo, pela manifestação do assistente, tudo vai se somando e quando o árbitro de vídeo olha na imagem e ele se detém ao detalhe do toque na bola e não observa o todo, o impacto do chute, o impacto do pontapé, é um erro de avaliação. Isso é perfeito. É É um erro de exatamente isso, avaliação. né? Se Esse é o preocupou em ponto. olhar o ponto sem olhar o lance por inteiro. E daqui a pouco ele não considera tanto essa intensidade da pegada como uma situação faltosa e que foi faltosa. A coisa mais O antiga Voaden- do planeta Terra é o atacante ser mais rápido, tomar a frente do claro. zagueiro e o zagueiro Isso que é pode mais acontecer lento toda hora. vendo. Mas o que me chama no Não, jogo, o Voaden aconteceu já agora há toda pouquinho no hora. jogo do Inter. O Ener Valencia chega com muito mais vontade que o goleiro do Monson. Isso. Até os gremistas estão reclamando desse pênalti. Reclamando de burro, porque isso aí favorece eles na jogada de hoje. Né? É pênalti. É pênalti. O Ener Valencia tava indo pra linha de fundo, esperou o contato e o contato veio. Exatamente, inteligência de atacante. Ele chega na frente, o goleiro, em vez de parar de tocar, vou pegar o pênalti mais escandaloso. Esqueci de falar disso, espera. O pênalti mais escandaloso da história, o do Tinga no Pacaembu. Sim. Né? Expulsão do Tinga, inclusive. Exatamente, que expulsa o Tinga. Ali começa a roubalheira, ali começa o assalto. Assalto é assalto de tráfico de armas internacional. É outra coisa que acontece. Acho que tem que ser O Interpol. Fábio Santos, ele quase quebra a perna do Tinga. Fábio Costa. Mas aí não Desculpa, tem VAR. Fábio Costa, obrigado. Aí o cara não pode ver de novo. Não, sei que não. O problema é o cara ver Mas de novo. ali o Márcio, a gente olhou. Mas assim, ó, pra mim o grande ponto aí é que o mais difícil de explicar é se essa explicação do Diori fosse pra Premier League, eu entenderia, porque na Premier League o cara Claro, interfere claro. pouco. Esse é o ponto, Só que no Munari. campeonato que a interferência é alta, não pode passar esse esse é o lance. ponto. Aí o Voaden Na tá. Premier League, a arbitragem é profissional. Aí Sim. o Voaden, tá? O que acontece no lance, tá? É evidente que a cabine do VAR debateu a possibilidade de interferência ou não.
e tomou a decisão de não interferir por todos esses motivos que eu trouxe aqui, as razões que foram discutidas naquele momento. Bom, qual foi a avaliação do Voaden? A avaliação do Voaden é de que houve o erro de procedimento e o erro na não marcação do pênalti. Mas mais do que a não marcação do pênalti, o erro de procedimento de interferência. Porque o Voaden tem batido na tecla para que esse tipo de jogada tenha interferência. Deixa o cara olhar, né? Dá oportunidade pro árbitro ver uma segunda vez. A unanimidade, o juiz do Grêmio e Corinthians, do Yuri Alberto, ele vai olhar no VAR? Não é chamado pelo VAR. Não vai. E aí tem dois caras que divergem na cabine do VAR, lembra do áudio? Isso. O cara do número 2 fala, olha... Ele tenta salvar. O número 2 tenta salvar o número 1. E o número 1 é Gabriel da Fiel. Firmão errou, né? Aí aquela coisa toda, enfim. Tem duas coisas de hora que pode melhorar muito. Primeira coisa, o jogo foi 9h30. 1h30 da manhã, as imagens que eles olharam. Não, mas eles olharam antes. Não, as imagens tinham que ser na hora. Ah, perfeito. As imagens na hora. Mesmo que tenha sido erro da arbitragem, O áudio do VAR se tu colocar e o áudio junto. Claro. Sim. O áudio junto Pra pra todo final do mundo. Campeonato Vai ser bom pra todo mundo, entendeu? Claro, Esse claro. procedimento. E aí tu vê que o cara errou e não que o cara é um ladrão. Jory, súmula. Só uma coisa, Jory, são 3 VAR, né? São três árbitros de VAR ali, né? Sim. E 2 auxiliares. Isso. Essa decisão, o número 1, ele toma a decisão. Se os outros 2 disserem assim, eu acho que foi, a decisão é dele ou é os 3? A decisão é do número 1, mas a gente tem que levar em consideração, porque assim, nem todo lance de avaliação de VAR é igual ao outro, tá? Porque quando tem um lance e a bola sai pela lateral, o jogo tá parado e tá todo mundo na cabine do VAR focada na mesma coisa. Quando tem um lance como esse, que o jogo continua, o VAR tá analisando a jogada, buscando os melhores ângulos, as melhores possibilidades para decisão, e o AVAR, por exemplo, tá olhando o jogo correndo. Porque se acontece uma outra... Sim. Inclusive, o Juventude teve um contra-ataque, o Grêmio teve um contra-ataque, e teve 2 ataques enquanto essa avaliação acontecia. Então, o AVAR tá olhando o jogo, porque se acontece uma nova incidência no jogo, alguém tem que estar cuidando disso. Então, é por isso que tem mais de um ali na questão. Foi pra imagem, pra quem nos vê agora no YouTube de GZH, a súmula registrada pelo VAR aí, Jory. Eu queria... Deixa eu ver se eu pego a súmula aqui pra gente poder ler a súmula. E deixa eu só trazer uma última coisa, Debona, sobre essa informação, tá? Que é a seguinte. A avaliação da equipe de arbitragem, não só a avaliação do VAR, tá? A avaliação da equipe de arbitragem que estava no jogo, depois, passado o jogo, avaliando não só aquilo que aconteceu, mas a falta de interferência, houve um consenso entre a equipe de arbitragem de que houve o erro. Sim. Houve avaliação posterior. Porque é isso, os caras estão tomando a decisão na hora e depois eles vão olhar com frieza, vão analisar, vão ver o que aconteceu e tentar entender por que aconteceu para tentar melhorar numa próxima oportunidade. É assim que funciona o trabalho de uma equipe de arbitragem, ao contrário do que muita gente pensa. É mais ou menos o que acontece num jogo de futebol. Tem vezes que o time não joga nada, que o cara faz um monte de lambança e aí o cara vai pro vestiário, conversa, entende, vê vídeo, olha o posicionamento, onde é que o cara errou, onde é que o cara pode melhorar, como é que o cara pode corrigir no próximo jogo. É assim que funciona. A arbitragem não é muito diferente de um time de futebol. E houve o entendimento do árbitro, do VAR, e inclusive eu falei aqui do Voaden, da comissão, do erro de procedimento, do erro na decisão final que acabou acontecendo no jogo entre Grêmio e Juventude. Bom, a súmula aqui, tá? Primeiro é colocado na súmula que houve o arremesso de uma lata de salgadinho na direção da arbitragem no intervalo do jogo. O clube prontamente identificou a pessoa e foi realizado o boletim de ocorrência pela Polícia Civil. Então esse é o primeiro registro que tem na súmula. É uma lata de salgadinho que foi arremessada na direção da equipe de arbitragem. E observações eventuais, o que é colocado na súmula. Eu, Douglas Schwengber da Silva, VAR do jogo, venho relatar nesta súmula que me senti coagido dentro da sala do VAR, sala onde trabalha a equipe de VAR, após o final do jogo, de onde saímos às 1h53 de domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Havia um número muito grande de pessoas esperando a nossa saída da sala. Nesta, estavam as 4 pessoas designadas para trabalhar com a tecnologia VAR, mais os operadores da empresa de tecnologia. Um segurança que estava na porta nos relatou que tinha um volume grande de pessoas esperando nós sairmos. Pedi a gentileza para o operador da empresa de tecnologia ir do lado de fora da porta averiguar como estava a situação, e este mesmo nos relatou com a
expressão apavorada que tinha muita gente só esperando nós sairmos. Quando saímos, a 1h53, o vice-presidente do Grêmio, Alexandre Rossato, veio atrás da equipe de VAR, se direcionando a minha pessoa, insistentemente me questionando sobre a decisão da arbitragem na partida. Por fim, escutei falarem sobre a figura do meu pai pelas minhas costas. Segui em direção ao carro o mais rápido possível para sair do estádio junto aos meus colegas. Isso é uma coisa inacreditável. Essa é uma cena de faroeste que não pode acontecer em futebol profissional, nem na Arena, nem no Beira-Rio, nem no estádio do Celupa. Havia um constrangimento físico evidente de um dirigente cercado de seguranças do clube, com uma proximidade física perigosa que constrange as pessoas, e a intenção era rigorosamente essa. Isso é faroeste. Isto não pode acontecer. É simples assim. Não pode acontecer em azul, em vermelho, em rosa-choque e em verde-limão. Não, e Maurício, Maurício, e sobre o constrangimento da história do pai, né? E que o pai possa ter cometido na vida, isso é a Idade Média, né? Na Idade Média a gente matava o pai que cometeu e a família inteira, né? Na caça às bruxas era isso aí, matava as crianças junto assim. É o provincianismo, né? Aí é mais. Aí é tão varziano quanto tu olhar 25 vezes aquele vídeo e não achar pênalti. É tão varziano assim, é uma coisa bem. Agora então que o pai do cara cometeu alguma coisa, o cara é culpado por isso, o cara tem alguma coisa a ver com isso. Isso é Idade Média. Como é um erro tão grosseiro olhar aquele lance e não achar pênalti. 1h39. É isso, senhor Jorge. Feito. Obrigado pela presença aí. Quero bater papo contigo do pênalti do Guerreiro no Maracanã. Do fuck you aquele, sabe? Sim. Fuck you. Deixa eu dizer o seguinte. Ontem eu estava de folga. Que delícia. Arrumei algo para mim. Estava de folga, não estava trabalhando, não participei da entrevista ontem no Sala de Domingo e me manifestei na rede social sobre a entrevista do presidente Alberto Guerra. Bom, vamos lá. Via de regra... No Sala de Domingo. Eu não gosto, via de regra, das manifestações dos dirigentes sobre a arbitragem. Acho elas ruins. Acho que eles não colaboram com a melhora da arbitragem, via de regra. Acho que eles não apresentam soluções para a arbitragem. Mas eu, de fato, me empolguei porque foi a primeira vez, no início da entrevista, o Leonardo estava, que um dirigente falou da arbitragem sem citar o rival ou sem a federação. Mas isso durou 2 respostas e eu fui para a rede social. A entrevista segue, ela descamba, especialmente quando o presidente do Grêmio cita buscar CPFs que estejam errando. Assalto e sacanagem. E eu, naquele momento, de folga, não peguei o celular, não apagaria o tweet, tá lá, mantenho aquilo que eu escrevi sobre as primeiras respostas, mas a continuidade da entrevista, quero deixar muito claro, ela vai exatamente na contramão do que eu penso sobre a pobreza dos nossos dirigentes quando o assunto é arbitragem. Então fica aqui o registro, ainda que o que eu tenho escrito ontem e fiz um reparo hoje, siga lá na rede social. A pauta ela é inundada por esse assunto. Eu detesto falar desse. Mas não sinceramente, desse jeito. Errou lá, errou aqui. O árbitro tal tem uma curtida num grupo de Facebook. É a patrulha. Desenterrar a história do drama de família. O Rio Grande do Sul é o único lugar do mundo que um cara optou por ser árbitro de futebol. E ele gostava de tacobol. Mas assim... ele não torcia nem pra Inter, porque ele gostava de tacobol. Ele torcia pra Inter, mas ele nunca vai errar por isso, gente. Ele vai jogar fora a carreira dele. Claro. O dia que eu ouvir uma entrevista de um dirigente, e aí vou roubar a tua expressão, seja do vermelho, do azul, do cor-de-rosa, do vermelho, do verde-limão, do amarelo, de qualquer cor, também. E ver assim, cara, vamos parar com essa bagaça, vamos organizar, vamos profissionalizar os caras, vamos começar a pré-temporada ano que vem dos árbitros mais cedo, vamos estabelecer no regulamento do campeonato que ficar na porta do vestiário ameaçando o árbitro ou entrar em campo ameaçar o árbitro, vai ter punição. Vamos organizar, vamos melhorar, porque se for para colocar mais pressão para ameaçar árbitro, porque quando tu diz o CPF tá ameaçando, não vai melhorar a arbitragem. E algumas coisas podem melhorar. Eu vou falar uma novidade aqui. Eles vão errar na final também. Claro, algumas coisas podem melhorar, como tem, a gente pode copiar algumas boas ideias de outros esportes, né? Por exemplo, o Aurélio aqui, que é o cara da GWM, do Grupo IESA, manda uma mensagem que é uma coisa bem interessante. No vôlei, no tênis... Desafio. Tem um desafio. Isso. Cada clube tem um desafio por tempo. Porque ali mesmo que a arbitragem não queira olhar o lance... Vai olhar. Obriga o cara a olhar. Pra mim, tem que ter um lance, tem que ter um tempo de técnico ou capitão. Só para fechar sobre essa manifestação, o ambiente está tão contaminado
que algumas pessoas vieram e ponderaram. Debona, olha, eu acho que nós não ouvimos a mesma entrevista, e de fato ela muda o tom a partir da metade dela. Mas muitas outras, Maurício, vieram, mas quando era o outro lado, e aí eu me propus a responder, gente, só tem 2 lados nessa situação, e não é Grêmio e Inter. O lado é querer que a arbitragem melhore com menos erros, porque eles nunca vão acabar, ou querer que ela continue errando. E eu imagino que o pensamento meu, e me chamem para esse debate que eu quero participar, e dos 12 clubes do campeonato, seja para melhorar a arbitragem. Os 2 lados que eu vejo é esse. Infelizmente, eu desconfio que seja, porque é só se reunir no final, no Congresso Técnico, fazer um debate, chamar as pessoas que tratam do assunto para te fazer, de repente, um grupo primeiro de técnicos profissionais para ver se melhora a arbitragem. É que chega no final, é que a reclamação é sempre para se beneficiar, não é para melhorar a arbitragem. Isso vale, como disse o Maurício, para todo mundo. Não vai melhorar.